Bem-vindo à nossa nona aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é sinais elétricos. Nós vamos ver os conceitos sobre sinais elétricos, as características do sinal senoidal. Também vamos ver a medição de alguns sinais elétricos. Ao final, uma demonstração de medição. Agora sim, entramos no assunto da aula de hoje. Na eletricidade, além das fontes de sinal contínua, DC, pilhas e baterias, e sinal alternado, AC, alternadores e tomadas, existem ainda outros tipos de sinais, como o pulso, o sinal modulado e ainda sinais que não têm uma forma definida, os ruídos. A maioria dos multímetros só mede sinais do tipo AC ou do tipo DC e apenas um sinal por vez. Por esse motivo, quando precisamos medir sinais com detalhes e precisão, usamos o osciloscópio. A principal vantagem do osciloscópio é que ele é capaz de fornecer uma visualização gráfica do sinal. Assim, podemos analisar mais detalhadamente o sinal. Também é capaz de medir mais de um sinal por vez, de forma que podemos compará-los. A partir de agora, vamos estudar estes sinais e depois aprender a medi-los. O termo sinal contínuo é usado quando o sinal tem polaridade fixa e sua amplitude é constante em todo o tempo. A forma de representar um sinal contínuo é um traço paralelo ao eixo X, onde o eixo X representa o tempo e o eixo Y representa a tensão. À direita do vídeo, eu tenho a representação de um sinal de 9 volts contínuos. E à esquerda do vídeo, eu tenho a representação de um sinal de menos 9 volts contínuo. O termo sinal alternado é usado quando o sinal não tem polaridade fixa. Ora é positivo, ora é negativo. Aqui no vídeo nós vemos dois tipos de sinal do tipo alternado. Na primeira figura, nós temos a figura de um sinal senoidal alternado. E na segunda figura, nós temos o sinal quadrado alternado. Observe que ambas as figuras têm traços acima do eixo X e abaixo do eixo X. Portanto, ora são positivos, ora são negativos. Esta é a principal característica do sinal alternado. O termo sinal pulsante ou pulso é usado quando a amplitude do sinal corresponde a um pulso. O sinal está presente em um intervalo de tempo e em seguida deixa de existir ou se repete. Pode ser do tipo positivo ou do tipo negativo. Na primeira figura, nós vemos um pulso senoidal positivo. E na segunda figura, nós vemos um pulso quadrado positivo. Observe que ambas as figuras têm apenas desenho na parte superior ao eixo X, acima do eixo X. Portanto, na parte positiva do eixo Y. Estes gráficos representam pulsos positivos. Nesta tela, nós vemos exemplos de sinais elétricos comumente encontrados na eletrônica e na eletrotécnica. Na primeira figura, nós temos um sinal senoidal alternado, que tem parte positiva, parte negativa. Na segunda figura, eu tenho um pulso senoidal contínuo positivo, onde eu tenho apenas o semiciclo da parte positiva da senoide. Já na terceira figura, eu tenho o pulso senoidal contínuo negativo, onde eu tenho apenas o semiciclo negativo da nossa senoide. Já na quarta figura, eu tenho o sinal quadrado alternado, portanto, eu tenho uma parte do sinal que está acima do eixo X e uma parte que está abaixo do eixo X, portanto, na parte positiva do eixo Y e na parte negativa. Porém, um pulso quadrado positivo tem toda a área do gráfico na parte positiva do eixo Y, e um pulso quadrado negativo tem toda a parte do sinal na parte negativa do eixo Y. Dê um pause aí no vídeo e observe as principais diferenças entre um sinal do tipo alternado e um sinal do tipo pulso, que pode ser positivo ou pode ser negativo.
Podemos encontrar também outros tipos de sinais, como uma forma de onda triangular ou dente de serra, que é mostrada no nosso primeiro gráfico aí. Ou ainda, sinais modulados. Os sinais modulados são a combinação de dois sinais elétricos, uma espécie de soma de sinais. Esses sinais são bastante complexos e são utilizados na radiodifusão e na transmissão de sinais de dados. Um dos sinais mais importantes para a área técnica é o sinal senoidal. Por isso é importante estudarmos as características dos sinais senoidais. A primeira característica é a tensão de pico. A tensão de pico é o valor máximo que uma senoide pode atingir em um semiciclo. Já a tensão de pico a pico é a diferença entre os picos positivo e os picos negativos dessa senoide. A tensão eficaz é o valor de tensão contínua que corresponde a um valor de tensão alternada em termos de transporte de energia. Ciclo. O ciclo é uma variação completa da forma de onda. O período é o tempo necessário para a realização de um ciclo e a sua unidade é o segundo. Frequência é o número de ciclos em um segundo. A sua unidade é o hertz. Vejamos este exemplo de um sinal senoidal. Na tela estão desenhados dois ciclos. Lembre-se, o ciclo é uma variação completa da forma de onda. Aqui eu tenho a parte positiva da minha forma de onda e a parte negativa. Portanto, eu tenho um ciclo da forma de onda. Começou aqui no zero, foi até o seu valor máximo, valor de pico positivo, voltou aqui para zero, depois desceu aqui para menos o pico negativo e voltou aqui para zero. Portanto, aqui constitui um ciclo. Eu tenho desenhado aqui na tela dois ciclos. Um ciclo que vai de 0 a meio segundo e mais um ciclo que vai de meio a 1 segundo. Portanto, estes dois ciclos representados na tela demoram 1 segundo para ser realizado. Um ciclo demora meio segundo para ser realizado. O valor máximo que a senoide atinge está aqui indicado em vermelho. É os 5 volts de pico positivo e os 5 volts de pico negativo. Dizemos então que a senoide tem 5 volts de pico. E a tensão de pico a pico é a diferença entre o pico positivo e o pico negativo. Portanto, esta senoide possui 10 volts de pico a pico. Representamos a tensão de pico a pico com a nomenclatura VPP. VPP igual a 10 volts. Se o ciclo demora aqui meio segundo para ser realizado, então o período. O período é o tempo necessário para realizar um ciclo. Um ciclo aqui demorou meio segundo. Portanto, o período desta forma de onda é de meio segundo. É possível calcular a frequência deste sinal com uma fórmula muito simples. A frequência é o inverso do período, ou seja, a frequência é 1 sobre t. Fazendo essa conta, 1 sobre meio, nós chegamos aqui a 2 Hz. Portanto, a frequência é o número de ciclos por segundo. Então, eu tenho 2 ciclos em 1 segundo. Ou seja, decorrido o tempo de 1 segundo, eu tenho 2 variações do sinal, portanto, 2 Hz. Podemos medir os sinais com 2 instrumentos básicos, os multímetros e os osciloscópios. Para as medidas mais simples, podemos utilizar o multímetro. Porém, para análises mais complexas, vamos utilizar o osciloscópio. Os modelos digitais de osciloscópio podem apresentar na tela os valores de tensão e frequência medidos e ainda comparar 2 ou mais sinais simultaneamente. Portanto,
O instrumento de medição mais preciso é o osciloscópio e é o ideal para medir sinais, principalmente os sinais não senoidais. Na prática, não tem um melhor instrumento nem um pior instrumento. Cada grandeza tem um instrumento que será o instrumento adequado para realizar a medição. Se eu vou medir sinais do tipo alternado, tanto faz se eu usar um multímetro profissional ou um osciloscópio profissional. Porém, se eu for medir sinais não senoidais, eu vou dar preferência ao osciloscópio, pois esse instrumento é o instrumento ideal para medir sinais mais complexos. Vamos supor que eu preciso medir um sinal do tipo pulsante, um sinal senoidal contínuo positivo, do tipo representado aqui na figura. O valor lido no multímetro deste sinal específico será um valor médio do sinal, mas o erro no processo de medição introduzido pelo circuito eletrônico de medição do multímetro, pois o multímetro não está preparado para ler os pulsos. Já o osciloscópio, teremos a forma de onda traçada na tela. O melhor ponto a ser medido na onda é o valor de pico. Não importa se eu usar o multímetro ou usar o osciloscópio, nós podemos calcular os valores dessas grandezas com a seguinte fórmula. A tensão média desse sinal é a tensão de pico dividido por π, onde Vp é a tensão de pico e π é a constante 3,1416. Um ponto importante é que o osciloscópio é um instrumento ideal para se medir sinais diferentes de uma senoide, pois o multímetro não irá medi-los, irá apresentar um erro expressivo no valor mostrado no display, principalmente nos multímetros de baixo custo, aqueles que não são True RMS ou não têm precisão suficiente para medir estes sinais. Para a demonstração desta aula, eu preparei um circuito como mostrado aqui na figura, um diodo e um resistor de 1K. Vou aplicar a ele uma fonte de 12 volts do tipo alternada e vamos medir simultaneamente com o osciloscópio e com o multímetro e vamos ver os valores apresentados. Nós vamos ver que para esse pulso específico, nós poderíamos até medi-lo com o multímetro na escala de tensão contínua. Mas o instrumento mais adequado para fazer essa medição continua sendo o osciloscópio, onde eu consigo enxergar as formas de onda. Também nós vamos ver alguns erros comuns. Por exemplo, quando eu tento medir um sinal do tipo alternado com um multímetro na escala de tensão contínua, e vice-versa, quando eu tento medir um pulso na escala de tensão alternada e ele vai me mostrar um valor errado. Vamos então à demonstração. Muito bem, agora na demonstração, estou ligando o osciloscópio caseiro aqui, que está no meu PC, em paralelo com o meu multímetro. Preparei aqui um circuito composto por um transformador de 12 volts, um diodo e um resistor. Também preparei aqui meu multímetro para medir tensão na escala de 200 volts alternado. Então eu estou esperando aqui no secundário desse transformador em torno de 12 volts. Quando eu coloco então o meu sistema de medição no fio amarelo aqui da saída do secundário desse transformador e no outro fio aqui, o meu multímetro está medindo aí 14,3 volts. O multímetro mede os valores eficazes da tensão alternada. Então aqui eu estou medindo 14,3. O mesmo valor está sendo mostrado na tela do osciloscópio. 14,36. Está lá em milivolts, né? Aquele valor é 1000 vezes maior, então tá aí 14,3 volts. É porque eu tô com a ponteira aqui com atenuador. E a frequência lá, ó, 60, em torno de 60 Hz, perfeitinho. Vou fazer a mesma medição agora com o multímetro na posição tensão contínua, 20 volts. Se eu colocar no secundário do transformador, o multímetro mostra 0.
Não é que tem 0 volts lá, é que o multímetro, na escala de tensão contínua, é incapaz de medir a tensão do tipo alternada. Por outro lado, após a retificação, o sinal não será mais senoidal, será um pulso de tensão contínua. Então eu vou colocar agora o meu multímetro para medir esse pulso e vou ver lá no meu osciloscópio a forma de onda. No meu osciloscópio está mostrando lá uma frequência de 60 Hz, uma tensão de 20 milivolts, que é 20 volts, né? Minha ponteira está com a redução, 20 volts de pico a pico, e uma tensão eficaz em torno de 7,5 volts. Já aqui no meu multímetro, ele está mostrando 6,38 volts. Né? Aquele erro devido à amostragem da parte eletrônica de medição do meu multímetro. Você fala, mas professor, é tensão contínua pulsante, e se tivesse aqui em tensão do tipo alternada? Então vamos colocar aqui em tensão do tipo alternada. Na tensão do tipo alternada, nós vamos verificar agora, na saída do retificador, vai aparecer os 13,6 volts eficazes, o que é mentiroso, né? Por quê? Porque a forma de onda agora não é mais uma senoidal, né? O processo de medição do multímetro, ele é enganado aí pelo retificador. Ele não está preparado para receber um sinal que não seja senoidal. Então aí acontece que o meu multímetro vai errar a minha medição. Então, para medir um retificador, por exemplo, esse retificador monofásico, quando eu tenho aqui um sinal alternado entrando e um sinal que aparece aqui que é um pulso positivo, o multímetro não pode ser utilizado, porque ele vai gerar esse erro de medição. A forma correta de medir, então, é utilizando o nosso osciloscópio. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.